Olá, estamos aqui de volta com uma convidada super especial para lembrar que você pode. Aqui com a gente hoje, Renata Castro, advogada de imigração lá na Flórida, gente. A Renata é conhecida da Flórida inteira, né? E agora eu sei por quê. Exato. Em Boston também. Em Boston no também. No país todo. Tá vendo? É isso aí. Mas lá na Flórida, como eu moro lá, você falou de advogado, a gente tá nos grupos, falou de advogado, a Renata aparece lá como referência, porque é uma referência de advogada de imigração que realmente faz o negócio acontecer. Eu acho que é meio advogada, meio Márcia Goldschmidt, meio ratinho, né? Uma mistura. Exatamente, porque a autenticidade dela é... Eu acho que é porque as pessoas têm uma expectativa de quem é o advogado, como se porta, e eu sou uma quebra desse molde, né? Eu não tenho muito filtro, pra bom ou pra ruim. Verdade. Adorei. Mas eu cheguei anteontem aqui em Boston, e aí eu saí lá com a minha charanguinha alugada e dei minha carteira de motorista, e a menina falou assim, você é brasileiro? Eu falei, sou. Ela, eu te conheço de algum lugar, você é advogada, né? Eu falei, pronto, agora eu já posso me aposentar, já posso ir pra fazenda. Tá famosa. Fazenda, tô aqui, BBB, quem sabe? Gente, é que tem um BBB das subcelebridades aqui brasileiras nos Estados Unidos, vocês não acham? Eu concordo. Eu acho. Seria legal. Adoraria fazer parte. Imagina. Vocês duas iam ser perfeitas. Não, nós duas, minha filha, ia dar um ibope total se juntar em você. Eu acho que tinha que rolar. Vamos organizar isso então. Olha isso. Mais uma coisa no seu prato, Renata? Ah, mas o prato tá sempre expandindo, né? Olha isso. Tá sempre rodando. Sempre. Correndo atrás. Eu lembro uma época que até pra prefeita, não foi? Eu concorri a vereadora 2 vezes. E eu cheguei muito próximo. Muito próximo. Acho que dos candidatos brasileiros, eu fui a que teve o maior número de votos. E na época, eu estava pensando em me candidatar a deputado estadual, né? E era meu projeto, mas eu acho que quando a gente planeja, Deus ri e fala, haha, tem um outro plano aqui. Plano pra você. Né? Aprendi muito, foi uma grande lição, não é que eu não... Hoje não está no meu projeto imediato, tem outras coisas acontecendo profissionalmente Mas enfim, adicionou muito conhecimento. sem sombra de dúvidas. Muito conhecimento. Sem sombra de dúvida. Foi uma experiência, assim, insubstituível. E faria de novo. É uma excelente dieta para quem está querendo emagrecer, porque você tem que bater em muita porta. Eu lembro. É exaustivo. É um desafio mental que as pessoas não têm ideia. Porque imagina, quando você está concorrendo a qualquer cargo político, você está pedindo algo para uma pessoa baseado numa promessa, porque você não tem nada a oferecer, e você está se abrindo a ser julgado, a ser humilhado, a ser... as pessoas não conhecem você, elas estão julgando julgando você em cima da percepção que eles têm a seu respeito. E foi num momento de muito antagonismo político, né? Porque eu concorri a primeira vez quando o Trump foi candidato a presidente, então as emoções estavam, e aí na segunda candidatura o Trump já era presidente, já estava uma polarização muito grande no país. Enfim, sobrevivemos, é isso que importa. Fala um pouquinho da sua história, Rê. Da minha história, nossa... Chegou aqui quando? Eu vim para os Estados Unidos definitivamente com 19 anos, dia 5 de julho. Meu Mayflower parou lá no aeroporto. Qual aeroporto que eu cheguei? Nem lembro. Mayflower. Eu cheguei nos Estados Unidos dia 5 de julho de 2002 e vim porque conheci o meu primeiro marido, que enquanto eu estava no Brasil era príncipe, chegou aqui e virou um sapo, mas aí é um assunto para outro podcast. Né? E eu vim para Boston, né? E, enfim, vim viver... então você veio inicialmente para Boston. Vim para Boston. Boston's home. É aqui que eu me sinto em casa. Amo esse lugar. Você foi para faculdade onde? Na Flórida. Peraí, eu fiz faculdade na Flórida. Eu sou formada em administração de empresas, com especialização em marketing. E aí eu fiz um MBA em gestão de projeto e fiz faculdade de Direito na Nova, que fica na Flórida. Tudo na Flórida. Ai, que legal. Aí você... e a faculdade da vida, né? 39 anos de faculdade da vida. E é uma coisa que eu acho incrível, que o que a gente tem trago muito para o nosso podcast é exatamente isso, essas histórias realmente de sucesso, porque o nosso goal é ajudar as pessoas a alcançarem esse sucesso em todas as áreas da vida de uma maneira mais rápida, com dicas, com histórias de sucesso como a sua. A Renata, assim como a gente, porque é pouco que a gente já conversou, aliás, pouco não, né? Muito. A gente já Vocês conversou já bastante. Muito.
tudo que a gente já conversou, momentos que a gente já viveu junto, toda vez que eu sento com ela e que eu ouço a história dela, eu ouço uma história de superação, eu ouço uma história de persistência, eu ouço uma história de uma pessoa que, tipo assim... Não vê barreiras, não vê né? Porque barreira. ela conversa do que tá acontecendo na vida Mas, e é só bola pra gente, frente. E ela chegou aqui e também não era nada, né, Rê? Não tinha nada, Mas não eu acho era que nada. ninguém não quer nada, porque vamos parar pra pensar. Pra mim, muito é Jeff Bezos. Jeff Bezos, se ele falar amanhã assim, não quero mais trabalhar, vou ficar aqui tomando meu mojito, chilling, ele pode, eu não posso, você não pode. E conforme você vai movendo a sua linha de objetivo, os desafios vão ficando mais difíceis, é igual um Com videogame. certeza. Então a pessoa fala assim, nossa, mas agora é doutora Renata, é mais fácil. Ontem eu trabalhei até 1h da manhã, levantei hoje às 5h45, eu falei, gente, será que eu vou dar conta de levantar mais um dia? É um desafio mental, é uma outra responsabilidade. Então, quando a gente fala assim, é de superação e, né, e sucesso, eu acho assim, primeiro, já fui muito pobre e não gostei. Esse daí é o meu primeiro motivador. Segundo, minha mãe não soube escolher pai, porque escolheu um pai pobre. Então já queimei essa carta. 2 maridos pobres. Então tem que fazer o quê? Tem que levantar e trabalhar. Porque a diferença entre quem faz e quem reclama é a continuidade. Engraçado, hoje pra mim estar aqui, né? Vocês estão aqui em Linfield gravando o podcast e eu estava em Medford, então bem próximo, e eu passei em cima da ponte que entra em Somerville, quando você sai de Medford e vai pra Somerville. Morei lá E tava muitos tão anos. lindo o dia, aquela água, né, e aquela ponte, os barcos, e eu falei, gente, quando eu morava aqui eu nunca parei pra prestar atenção nisso, porque eu tava sobrevivendo, literalmente sobrevivendo financeiramente, emocionalmente, com uma criança pequena. Então você foi pra faculdade enquanto já tinha filho. Já tinha filho, já tinha o primeiro e fiquei grávida da minha filha. A Sofia foi assim. A Sofia nasceu na semana do Spring Break que seria o meu penúltimo ano. Eu me formei 6 meses antes, mesmo com a Sofia pequena. E ela nasceu na quinta e na terça-feira eu tava trabalhando. Você tá vendo? Não, Mas é isso que eu tô falando, Renata. Nós É temos exatamente muito em isso, comum. Rê. A gente Mas vê qual muito, era a outra falamos opção? com a Mari ontem sobre isso. É isso aí. Mas a Você tem opção que é o escolher seguinte, o é que seu tem difícil. pessoas que, tipo assim, porque o meu pai isso, porque eu não tive Gente, aquilo. cansaço. E aí você para. Não é pra parar, porque é exatamente isso. Você pode, sim, fazer todos esses pontos virarem um step para você poder alcançar algo maior, para você poder dar um próximo passo, para você poder realmente buscar aquilo que você quer. É uma decisão. Você falou a decisão, coisa certa. é assim, escolha. ok, Você pra mim escolhe todo seu dia, e você coitadinho, falou, não. com um monte de funcionário na minha companhia, é assim, o que eu tenho que fazer hoje? Teve um problema? Pra mim, hoje em dia, se eu tenho um problema, tem alguém reclamando, é assim, Vamos simplesmente, ok, entrou na minha lista pra resolver hoje, acabou. Eu não paro pra ficar estressada, eu não paro pra ter emoção. Não, é só tá aqui o que eu tenho que fazer hoje? Tá aqui, vou fazer e acabou. Pode ser 100 coisas, pode ser 5, acabou. Olha, É assim, tem essa é a vida. Eu leio muito, muito mesmo. Eu leio uma média de, 2 a 3 livros por mês. E aí eu li um livro chamado Execution, né, que é execução. E aí se diz em inglês que o diabo está nos detalhes, né, que os problemas estão nos detalhes. O diabo não está nos detalhes, ele está na execução. Porque todo mundo tem uma grande ideia. Todo mundo tem uma ideia de $1 milhão na vida. Verdade. Não O importa problema é quem executar. seja. É o executar, é a disciplina de executar. Por que dieta é difícil? Por que barriga tanquinho é difícil? Por que juntar dinheiro é Exige difícil? disciplina. Porque ele exige disciplina e ele exige consistência de resultado. Essa é a diferença de quem vence e quem não vence. A Concordo. pessoa que vence, ela cai, porque todos nós aqui já caímos de alguma forma, Várias vezes. e ela fala, ok, caí, já vi que eu não posso fazer dessa forma. E não é que aquilo não impacta você, é óbvio que impacta, a gente é ser humano. Claro. A gente vai lá, come, chora, Chora. bebe, faz algo. Vinho, muito vinho. Eu gosto de uísque, é o meu negócio. Muito vinho. E aí, mas aquilo não te para. Não. Tem gente que fica ali marinando naquele sofrimento. Ai, porque eu não tenho documento. Ai, olha, isso me dá um cansaço. Porque eu tenho clientes que não têm documento, que vieram para os Estados Unidos com 5ª série primária e são multimilionários. Yes. Também Aprender a tenho. falar inglês. Também tenho Dá clientes, orgulho assim. de ver a pessoa falar assim, a minha situação não me define. Eu acho isso daí Tremendo. Eu tremendo. também. Esse é o grande valor da vida. Eu acho que uma das coisas que a gente faz
a gente como ser humano e a gente como brasileiro, a gente é muito tribalista. A gente gosta de quem é igual a gente. A gente só gosta de estar perto de quem é da mesma igreja, de quem come a mesma comida, de quem faz as mesmas coisas. E isso não desafia a gente. Isso não mostra outras formas de fazer o que pode ser feito. Então, é uma questão de escolha. Gente, ser pobre é ruim, trabalhar muito é ruim. Eu prefiro trabalhar muito e ser ruim ali. É uma questão de escolha. Né? Eu tô com você. A gente teve uma conversinha recentemente. Eu falei, amigo, o mercado tá caindo. O que nós vamos fazer? Levantar e trabalhar ou você quer ganhar menos? É uma escolha. É uma escolha. Tivemos essa conversa. Vamos juntar, vamos unir, mesmo sendo de companhia diferente, vamos unir forças e vamos regaçar novamente, porque toda vez que o mercado muda, a gente vai se reinventar. Exatamente. Só que sabe o que a gente faz? Ó, o que a Andréia faz? Levanta assim, minha filha, ó. Mas tem que fazer, gente. Tem que fazer. Constantemente. Nós não estamos, porque nós estamos no business 15 anos, nós podemos sentar e só viajar e tomar nosso vinho. Não, minha filha. Vira e mexe. Quando precisa, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Eu acho que... Vocês já leram o livro Alquimista? Não. Eu comecei e não terminei. Então toma vergonha na cara, Thalita. Vai ler tudo, tá? Eu tenho um problema de começar livro e daí eu não termino. Eu tenho pilhas de livro que eu começo, paro no meio. Eu tenho um problema com engraçado, eu li o Alquimista a primeira vez aos 16 anos. Falei, que livro escroto, livro depressivo. Não gostei desse livro, não. Mas não é, porque eu sou adepta à teoria de que o livro vem pra você quando você tá pronto pra receber aquela mensagem. E aí eu li novamente, eu tava com 34 anos, eu devorei o livro assim em 2 dias. Uau! E aí, no livro, em resumo, né? Paulo Coelho foi rejeitado mais de 100 vezes quando escreveu O Alquimista. E ele escreveu O Alquimista depois de fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Uhum. A nível de vendas, o Alquimista, acho que é 3º ou 4º livro abaixo da Bíblia no maior número de traduções. Imagina, um cara que foi rejeitado, que foi preso político e que era... quando publicou o Alquimista, a gente não tinha essa coisa de espiritualidade, de universo. Todo mundo achava que ele era um doido, maconheiro e que estava escrevendo algo que não fazia sentido. Mas a mensagem do livro é algo fantástico, que para cada um ela se manifesta de uma forma. Mas é a caminhada, né? É como o presente não tá assim, quando eu emagrecer, quando eu arrumar o marido. O presente tá em todos os dias, nos desafios, nas possibilidades. Ele fala que toda pessoa tem um talento dentro dela, seja lá qual for. Todo mundo tem um. E enquanto você não põe esse talento para fora, aquilo chega a te dar dor física. Então, quando você é medíocre, quando você tem uma performance abaixo do que você sabe que você pode fazer, aquilo tem que te fazer mal. E é por isso que você vive infeliz. Não é que a vida é perfeita quando a gente tá vivendo em performance ótima, né? Optimal performance. Mas é porque a gente põe a cabeça no travesseiro e fala, cara, hoje eu dei o meu melhor. E eu acho que não tem sentimento melhor do que esse. Eu concordo. Então, falando de livro, fala um pouquinho do seu livro. Nossa, esse livro aí, 99 Questions to Ask Before Starting a Business in the US, o título é um palavrão, né? Mas é porque a gente queria, eu escrevi... Vamos traduzir. Então, 99 perguntas a se fazer antes de abrir um negócio nos Estados Unidos. Eu escrevi esse livro com um consultor empresarial fantástico, o nome dele é James Chittenden, fundador de um portal chamado One Click Advisor. Inclusive, para quem está assistindo o podcast, está nos Estados Unidos ou está no exterior também, e presta qualquer tipo de serviço para pequenas empresas ou para empresários, vale a pena vale a pena entrar no site One Click Advisor e fazer um registro gratuitamente para estar no Referral Network. É uma maneira de se conectar, de fazer network, é uma plataforma muito interessante. E eu e o James, um dia conversando, falando a respeito das dificuldades do imigrante que quer abrir um negócio nos Estados Unidos, da falta de informação. Ele, óbvio, como gringo, passa por cima da cabeça dele. E eu não sou, apesar de ser formado em administração, a minha parte não é falar de negócio. É igual quando alguém falar para vocês assim, que vocês fazem financiamento. Aonde eu compro, que tipo de negócio dá dinheiro? Não sei, tem médico que ganha dinheiro, tem médico que não ganha dinheiro. Então isso daí é subjetivo. É procurar a informação correta do profissional correto. Certo. E por isso que a gente escreveu o livro. O livro é para que a pessoa que está lendo tenha a sensação de estar numa consulta comigo e com o James. Eu dando o respaldo imigratório, o James dando o respaldo empresarial e desenhando uma estratégia que possa levar o leitor ou a leitora a viver o sonho americano deles, né? De ter um negócio de sucesso. Porque ter negócio nos Estados Unidos é fácil.
Negócios de sucesso já são muito outros 500. E isso eu acho super importante, porque o que eu vejo como consultora financeira, né, no nosso business o que a gente vê é pessoas que é autônomo, eles não têm um negócio, eles são autônomos aqui nos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles, né, trabalham por conta própria, vamos supor, vai limpar uma casa, vai ela, mais 2 meninas limpar várias casas, eles trabalham duro. Mas se um dia ela parar de limpar a casa, ela para de ganhar. Negócio, exatamente. Se eu sair, ele continua. Eu sou substituível. Você tem que ser substituível para ser um negócio. Exato. Porque senão é um emprego. É um emprego. Então, é essa diferença que eu acho isso super interessante do seu livro, porque muitos dos brasileiros aqui, eles não sabem realmente a importância de ter um website, a importância, né, do networking, a importância de tudo isso pro seu business, para virar um business e não ser um emprego. Exatamente. Então, eu achei super legal essas perguntas. E você sabe que eu tava dando uma olhada aqui agora, que ela chegou aqui agora com um livro fresquinho pra gente. É super simples e fácil de entender, porque são realmente, como ela disse, são perguntas. Olha aqui para você ver. Quando você vai abrir um business, se você checar se o nome do seu business está aberto para compra, né? Sim, porque muita gente põe nome no business e aí depois o business cresce e não pode ter aquele nome, porque... Tive um problema desse, eu tenho um exemplo agora, doutora, super sério sobre isso. A Reiki Mortgage, minha companhia, já estamos em 7 estados. Claro que a gente fez toda a documentação de fazer o trademark. Como é que fala trademark em português? Proteção de marca. Proteção de marca. Propriedade O que aconteceu? Um rapaz lá em Michigan abriu uma companhia de mortgage chamada Reiki Mortgage. Claro que ele pôde registrar em Michigan, porque nós não estamos em Michigan. Registrou, abriu o website dele, que era Reiki Mortgage, LLC, em vez de ReikiMortgage.com, que nem a gente. Fez tudo. O business, ele tá 2 anos já. Nós vimos ele no LinkedIn, falei, que é isso? Outra Reiki Mortgage? Como assim? Como assim? Fui pro meu advogado, ele teve que fechar tudo. Sim. Porque então, você o fez cara investiu no website, investiu em produtos, em talvez, né, no sign para colocar na frente ali, com o nome e tal. Perdeu tudo. Essa é uma pergunta fácil. Mas ninguém pensa. Ninguém pensa. Por exemplo, quando a gente fala do nome, como que vai ser fácil para as pessoas digitarem esse nome? As pessoas sabem soletrar esse nome? Vai haver confusão? Porque, por exemplo, se for um nome que as pessoas... Você tem Right Key Mortgage com H. Então, por exemplo, eu compraria Right Key com H e Right Key sem H. Porque vão ter pessoas que vão escrever errado. E você quer redirecionar. Você já viu que você pode escrever Amazon.com de tudo quanto é jeito, que vai cair no site da Amazon porque eles redirecionam. Então, isso são coisas que a gente não pode contar só com a memória. Eu não sabia disso, acabei de aprender. Você não pode contar só com a memória. É parte da estratégia. E eu acho que o brasileiro tem um péssimo hábito de não valorizar o conhecimento, não valorizar o serviço. Ele valoriza a matéria. Ele paga 20 mil reais no iPhone, mas ele não quer pagar 20 mil reais no serviço de um consultor que pode mudar a vida dele, né? Então, é o valor do conhecimento. E a gente quis colocar no livro coisas que eu e o James estaríamos conversando com qualquer investidor. E uma coisa que tem no livro, ele é feito para rabiscar, para anotar. Olha que você legal, gente. Dá para ver aqui, ó. Mostrar na câmera? Ele tem as informações, não sei se dá para... Então, por exemplo, essa pergunta ali, will you need to extend credit to your customers? Se você vai ter que fazer um plano de pagamento. Então, eu como advogado, os meus clientes, a maioria estão em plano de pagamento. O que o cliente não está pensando é que enquanto ele está fazendo um pagamento mínimo, eu estou mantendo o escritório, salário, se o caso dele for acelerado, eu estou correndo um risco dele ter o caso dele aprovado, ele não continuar a me pagar. Então, tudo isso são considerações que a gente tem que fazer. Vocês no mortgage, às vezes o cliente entra em default, deixa de pagar nos primeiros 180 dias e daí a você gente tem que devolver. Ninguém pensa nisso. A gente tem que pensar. A gente tem que pensar. Nossa, muito legal, Rê. E aqui também você fala também sobre imigração, né? Vamos tocar um pouco nesse assunto de imigração, porque a gente tem muitos clientes, né, brasileiros que querem comprar propriedades aqui, que querem se tornar legal aqui. O que a gente tem visto, principalmente na Flórida, muitos brasileiros mudarem, que já têm uma vida, né, bem estável no Brasil, que já tem uma vida completamente estabilizada e mudam para cá
têm essa renda vindo do Brasil, mas não conseguem ou estão em processo de pegar um tipo de visto, um tipo green card. Fala um pouco pra gente como que tá essa questão agora do EB2, o EB5, né, o visto de especialidade. Vamos lá, fala. Eu sou grande proponente de 2 coisas na vida de todo imigrante. Primeiro, a aquisição de um imóvel. Eu vejo muita gente falar, mas o juro quando eu não tenho documento é alto. O seu aluguel é alto igual, você está jogando esse dinheiro fora igual, eu não consigo entender. A gente vem de um país onde é juro de 2% ao mês, aí chega aqui o juro é de 6% ao ano. Meu Deus, não vou comprar. Eu sou grande proponente que todo imigrante tem que ter casa e todo imigrante tem que ter um seguro de vida. Porque aqui a gente vê essa mendicância digital que hoje virou, né, a norma, e as pessoas não têm ideia de que quando a gente fica doente aqui com uma doença terminal, o governo americano não quer cuidar dos seus filhos. Mesmo que eles sejam americanos, ele não quer cuidar de ninguém. Nos Estados Unidos é cada um por si e Deus por todos. E a gente precisa mudar essa ideia de que quando a gente vem pra cá, tudo é um mar de rosas. Não é. Não é. As pessoas ficam doentes aqui, as pessoas perdem tudo aqui. E eu acho que é uma questão da gente mudar paradigmas. A questão da casa. Quando o imigrante chega aqui, ele não tem documento, ele fala, eu não sei se eu vou ficar aqui. Ninguém sabe se vai ficar na casa que você compra. A gente compra com as melhores das intenções. A gente casa com a melhor das intenções, não divorcia. Mas você vai acumular benefícios tributários, você vai acumular o benefício de criar equity, né, de criar valor naquela propriedade. É um investimento, gente. Ele é a risco. Se você fizer o seu due diligence, fizer a sua análise, não tem por que um imigrante, documentado ou indocumentado, não comprar o seu imóvel. Uma pergunta que sempre vem, e esses dias atrás me perguntaram, mas eu não vou comprar casa e eu sou ilegal, e aí se de repente eu for deportado, e aí? O que vai acontecer? As pessoas têm medo de ser deportado e perder casa. Isso não existe. A sua casa é sua e vai ser sua, indiferente se você estiver no Brasil ou na China. O que acontece quando a pessoa está fora de status, ela já entrou num alto flagelo tão grande, porque aquilo debilita até a sua capacidade de pensar e de racionalizar, porque é debilitante. Quando a pessoa está no Brasil, ela fala, não, eu não preciso de documento, eu só preciso entrar. Aí ela entra, aí quando ela chega aqui, ela fala, não, só preciso de uma carteira de motorista. E aquilo ali vai mudando, igual aquela questão das fases. Os Estados Unidos têm o direito imigratório completamente separado do direito de propriedades. A sua casa é sua, independente do seu status. O que acontece é que a pessoa não está preparada, porque não faz uma reserva. Aí ela é detida pela imigração, se vier a acontecer. Estou falando do pior cenário, né? E aí o que acontece? Ela deixa de pagar a hipoteca. Então não é que ela é indocumentada, é que ela é desorganizada financeiramente. Exatamente. Né? Então vamos dar nome aos bois. Então você só perde se você deixar de pagar. Claro. O banco não quer a sua casa. O banco quer o seu juro. O banco quer receber o dinheiro de volta. Então, se a pessoa voltar pro Brasil, alugar a casa e continuar pagando a casa, não vai ter problema nenhum. Não tem problema nenhum. Outra coisa que eu sempre falo para meus clientes, se você tem medo de algo acontecer, faz uma procuração e deixa para alguém. Eu acho você pode fazer um power of attorney, né? Que você uma pode fazer um power of attorney. Daí a pessoa assina a documentação. Mas hoje em dia você mobiliza uma power conta of attorney, bancária. gente, o que é power of attorney? Uma procuração. Eu falei procuração. De poderes limitados. Mas não é pra dar, assim, pro vizinho, pro peguete. É pra dar pra um profissional. Mas, olha... a gente pensa que é piada e que não acontece, mas acontece. Eu sei. O papel das pessoas na nossa vida, quando elas não são contratadas e não têm uma responsabilidade fiduciária, o papel das pessoas na nossa vida muda. E quando eu falo do divórcio, não é porque, eu não acredito em casamento. Gente, eu nunca vi o Notebook, mas eu sou romântica também. Você pode, é incompreensível, mas é porque ninguém me paga para ser romântica. As pessoas me pagam para ser realista e lidar nos fatos e proteger o meu cliente. Então, eu vejo o meu cliente confiar em pessoas que não têm uma posição permanente na vida deles, ou não têm uma responsabilidade fiduciária. Ao troço dá errado e fala, mas eu nunca devia ter comprado casa. Não, você devia ter comprado, mas preparado melhor. Contratado serviço de um profissional licenciado. É o planejamento que foi falho, sem sombra de dúvidas. E para esses imigrantes, que nem ela estava falando, que vai vir do Brasil, que já é bem sucedido lá, como é que funciona esse processo? Eu acho que quando a gente fala de bem sucedido, o brasileiro que é bem sucedido no Brasil, ele precisa... Primeira coisa que ele precisa fazer quando ele entra nos Estados Unidos é colocar a sandalinha da humildade. Oh, yeah. Ele precisa mudar... Não. Como é que é o papo? Vamos lá. Não, mas não tem como dar um jeitinho? Não, lá no Brasil a gente faz. Eu não preciso disso. Eu tenho muito dinheiro no Brasil, eu tenho isso, eu tenho isso.
ok, isso não quer dizer nada aqui. Eu acho aqui, ó, nos Estados tudo é Unidos documento. a gente tem diferentes níveis de pobre. Eu falo que só mudou de nível quando você tem um jatinho. Mas jatinho, assim, internacional. Porque a gente tem uma facilidade de acesso a crédito tão grande aqui, que quando você vê uma pessoa numa casa maravilhosa, ele tem 10 roommates lá dentro. Então, ele não tem a casa. Eu acho que no Brasil, como as coisas são de difícil acesso, eu sempre uso o exemplo da fogo de chão. Se você tiver uma recepcionista no Brasil e ela quiser ir numa fogo de chão, um rodízio na fogo de chão custa o quê? 200, 250 reais. Se for o sonho dela, ela não pode ir. Ela não pode ir, porque o salário mínimo é R$1.000. É verdade. Agora, aqui nos Estados Unidos, se o salário mínimo é 1.600, e não pensando na conversão, mas se ela quiser ir na fogo de chão uma vez na vida e falar, nossa, era o meu sonho, eu vou... Ela pode fazer isso. Se ela quiser comprar a bolsa Louis Vuitton dela, pra ela viver o sonho dela, ela pode. Ela vai comprar usada, ela vai pegar um bico, mas no Brasil não tem essa mobilidade, né? As pessoas vivem gerenciando dívida e não bens. A gente não aprende responsabilidade financeira no Brasil porque não tem mobilidade. Então, quando a gente fala de dinheiro no Brasil, o dinheiro tem um papel de divisor social muito grande. O brasileiro... Vão me apedrejar, mas enfim, vamos lá. O brasileiro rico não está acostumado a consequências. É isso mesmo. Né? Ele não está acostumado a regras. Então, quando ele vem para cá e ele se dá conta de que aqui vão ter regras, ou seja, ser rico não te dá direito a um green card, te dá direito a contratar um excelente advogado, a fazer um bom processo, mas ele não te dá o direito ao green card. Você vai ter que entrar na fila como todo mundo. E quando você vai comprar o imóvel... Claro. É a mesma coisa. Você pode... a documentação. É a mesma não coisa. Adianta, não vou mandar isso porque eu tenho e acabou. Não, então o banco não vai fechar. Mas, gente, o dinheiro não é do te banco. Dando dinheiro. O dinheiro é do banco. Quem precisa do dinheiro é você. Se você não precisa do dinheiro, então... Tchau e benção, tem uma boa vida. E não é. As pessoas falam que o americano é grosso, é seco. Não é. O americano é objetivo. Ele valoriza o tempo dele. Então, para a pessoa que está vindo do Brasil para cá e está falando, eu tenho dinheiro no Brasil, beleza. Primeiro, o seu dinheiro aqui está dividido por 5. Então, uma pessoa que tenha R$1 milhão no Brasil, aqui tem 200 mil dólares. Nada. 200 mil dólares, você nem começa a brincadeira. Para você viver o lifestyle que você vivia no Brasil. Exato. Então, você precisa planejar o que é o mais importante para você nessa vinda para cá. Eu acho que se você compra um imóvel, você tem que pensar naquele imóvel como um investimento antes de tudo, antes de pensar assim, porque eu preciso de uma cozinha, de um não sei o quê. Você sempre pode fazer um upgrade, você sempre pode melhorar. Você tem que evitar o downgrade, porque o que eu vejo? Eu vou comprar lá na Flórida, né? Vou comprar em Weston, em Parkland, seu dinheiro fica todo atrelado àquilo ali, e você se dá conta que é longe do trabalho. Porque aí aqui você não vai ter empregada como você tinha no Brasil, você não vai ter babá, aí você vai ficar isolado e você precisa ganhar dinheiro. A gente vê isso muito na Flórida, muito, né? Sim, eu acho que as pessoas hoje eu já tô aqui há 20 anos, na minha época, quando eu... Sei lá, uma das primeiras casas que eu morei foi em Everett, alugava um quarto em Everett, as pessoas falavam assim... Eu morava no porão, cara, com 8 pessoas num porão de 2 quartos. E aí a pessoa falava assim, não olha pra polícia, que quando a gente olha pra polícia, eles vêm perguntar o nosso documento, a gente olhava pra baixo, assim, com medo, né? E hoje em dia a gente vê o pessoal falando assim, não, tô indo mesmo pra ficar ilegal, já tô no aeroporto, tô procurando emprego, porque tem acesso à informação que a gente não tinha. E pra se legalizar esse pessoal, qual tipo de visto geralmente? Depende. Porque se eu falar pra você assim, eu quero uma casa, que empréstimo eu qualifico? Você vai responder pra mim? Depende. Depende da minha documentação, depende do meu histórico de profissional, depende do parentesco, depende se eu já tive violações anteriores. Como você entrou. Exatamente. É igual o processo de compra e venda. Não tem um programa que é pra todo mundo. Não. A cada pessoa é um caso e às vezes você qualifica pra uma coisa e aí a gente ouve o quê? Mas fulano pegou 3% de juros. Mas daí ele tem mas aí ele comprou uma casa, então ele não tem um hit de condo, ele não tem... Exatamente, então é a mesma coisa. Gente, a Mal Clooney casou com o George Clooney, não quer dizer que a gente encontrou um George Clooney em tudo quanto é esquina, né? Cada casa é um caso. É igual ao financiamento. As possibilidades imigratórias hoje, eu não acho que elas são maiores, é que hoje tem mais acesso à informação. Então, por exemplo, tem muito brasileiro buscando o EB2 National Interest Waiver, que permite que certos profissionais com histórico de êxito, não é com formação, porque não tem visto para engenheiro, não tem visto para dentista, é balela que tá aí na internet, que o pessoal fala, os Estados Unidos tá precisando de engenheiro. Os Estados Unidos não precisa de ninguém.
Os Estados Unidos, se quisesse de fato solucionar a falta de mão de obra que tem, eles abririam para a Índia, que é a mão de obra mais especializada do mundo. E hoje tem uma fila de espera de 7 ou 8 anos para um green card para um indiano. Então, não é que os Estados Unidos estão precisando do engenheiro, é que as forças de mercado aqui permitem que um funcionário mude de emprego com muito mais facilidade. A gente não tem funcionário que trabalha pra gente aqui 10, 14 anos. A pessoa muda de emprego. Ela cresce. Exatamente. Então, qual é o nome desse visto? É o EB2 National Interest Waiver. É uma das possibilidades. Entendi. E esse tem que ter um trabalho... Uma habilidade especial, né? Você tem que ter uma habilidade especial. Você tem que mostrar que você cumpre com 3 dos 7 critérios impostos por lei, ou seja, um tempo de experiência, ser membro de uma associação profissional, ter formação na sua área de excelência, que não é formação acadêmica. Então, vamos supor, se você é formado e tem uma certificação em tecnologia, que é em alta demanda, e você é um profissional de ponta, não é assim, eu sou diretor. Gente, tem um monte de diretor medíocre. O que você já liderou na sua empresa, que tipo de impacto você já teve na sua empresa e que problema você soluciona para os Estados Unidos. Isso é a chave. Isso tem que ser uma carta da empresa, tem que ser uma... Depende da situação. Às vezes é um estudo econométrico, às vezes a gente vai contratar um especialista, às vezes é uma argumentação que você vai fazer junto com o nosso escritório. Mas o que isso permite? Que você venha para os Estados Unidos com um green card e que você resida... Você já vem com já chega com um green card. E isso demora, o processo demora mais ou menos quanto tempo? Depende. Eu acho que depende. Depende porque tem gente... Aí é aquela coisa, mas meu vizinho ganhou em 7 meses. Tá, mas tem caso que demora 3 anos. Depende. Nossa, mas rápido, tem caso rápido assim. Tem sim. Uau! Tem. E tá vendo? Ontem foi, uma notícia quentinha. Ontem o governo anunciou que vai lançar o Premium Processing pro EB2, né? Ou seja, uma decisão em 14 dias. Não é um green card em 14 dias. É uma decisão de elegibilidade em 14 dias. Você pode pedir o EB2 estando no Brasil ou estando no exterior. Em 14 dias você tem a resposta. Você tem uma resposta, que é uma aprovação ou um pedido de esclarecimento. Porque todo mundo acha assim, vai ter uma aprovação. Eu falo, não, a coisa não é assim. Pode ser um conditional approval. Pode ser um questionamento. Um questionamento. Né? Então, mas é uma possibilidade. E aquele processo de asilo que muita gente aplicou? Gente, eu ontem fiz um atendimento, né? Mas vai ter muita gente. Eu já vi gente agora que está comprando boletim de ocorrência no Brasil para tentar fabricar um pedido de asilo. Os casos de asilo têm uma média de negativa de 87%. Eu acho que só foram aprovados... essa informação, pessoal. Eu não sei se foram aprovados só... Eu não lembro se foram 11 ou 110. Eu não acho que chegou a 110. Foram 11 ou 13 green cards para brasileiros aprovados, ou casos de brasileiros aprovados para asilo. Em um ano inteiro? Em um ano inteiro. Então, quando a gente fala de asilo não é para crime. Porque se fosse para crime, o mundo todo qualificava para estar aqui dentro. É para pessoas que foram perseguidas, não é com uma inconveniência, é uma perseguição em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou por pertencer a um grupo social em particular com uma característica imutável, ou seja, não pode mudar. Se eu falar para você hoje que ruivas são perseguidas no Brasil... Isso não existe, você pode mudar a cor do seu cabelo. Exatamente. Ou seja, eu posso me proteger. Então, Agora, se eu disser que ex-ruivas são perseguidas, eu não tenho como mudar o passado. Né? Então, parece uma coisa pequena, mas é aí que a advocacia de efeito... Aí entra uma pessoa especializada no assunto para fazer um negócio acontecer. Mas asilo é dificílimo. Mas então essas pessoas que pegaram work permit, né? Então muita gente aplicou... Mas work permit não é nada. Então, autorização de trabalho. O que acontece uma que não é aprovado? Vai apelar e vai receber uma carta convite de se retirar e tchau e bênção. Eu acho que hoje em dia a pessoa que está vindo para os Estados Unidos... Ela pode transferir... Depende. Depende do caso. Mas a pessoa que entrou pela fronteira, ou ela vai cair na Nossa Senhora do Tinder e laçar um gringo, ou ela vai ser vítima de... Como que é? Nossa Senhora do Tinder. No Tinder? Você sabe que eu tive uma cliente... O que é isso, gente? Que eu falei pra ela Andréia, assim... Ela entrou pela fronteira, e eu tenho até orgulho de contar a história dela, porque eu acho que as pessoas penalizam muito quem aborda a vida de uma forma mais racional. O que o casamento é? Ele tem que ser uma sinergia de interesses. Não é interesse de ser interesseiro.
é de projetos de vida. Se o seu projeto é morar nos Estados Unidos e você não quer ir embora, o que vai resolver você casar com uma pessoa indocumentada, com uma ordem de deportação? O que vai acontecer quando essa pessoa for embora? Você não quer ir embora. Aí você vai ter filho, você vai comprar uma casa, você vai construir uma vida. Não há uma sinergia de projetos. É muito difícil um casamento, ainda mais quando há essa divergência. E daí eu não me esqueço disso. O caso dela foi ela mora em South Carolina e o caso dela foi em North Carolina. E aí ela na primeira audiência, eu falei, olha, eu só tô te comprando tempo, a gente não tem muito o que fazer. E ela, uma moça jovem, muito querida, solteira, aí ela falou, mas Renata, eu não quero ir embora. O que eu faço? Eu falei, quer um conselho? Tem 3 bases militares aqui, minha filha, liga o Tinder com a localização e cai dentro. Mas ela não tava solteira? Ela não queria arrumar um namorado? Vai casar. Junta a vontade, não é casar com qualquer um, é encontrar uma pessoa, Juntar fome com a vontade de comer. E ela casou. E olha, ela veio, me deu um abraço e ela falou, eu quero te agradecer, porque na hora que você me falou, eu fiquei meio impactada, porque é muita verdade numa frase só. Mas ela falou, você mudou minha vida. Eu conheci um cara super bacana, o cara é muito bacana, e ela tá lá, casada, feliz da vida, e ele adora ela, e ela adora ele. Gente... E recebeu o green card? Ainda não, mas em breve vai receber. Mas, pensa, o projeto dela não era ficar aqui? Então, ela arrumou uma pessoa com todos os predicados que ela queria num homem e americano. Porque dá o mesmo trabalho arrumar um brasileiro e um americano. Gente, olha, eu vou te falar. Eu lembro muitos anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu ainda tinha um schedule de limpeza, eu tinha uma funcionária. Ela é muito querida. E ela falava, André, eu vou... E ela já tinha, nessa época, uns 40 anos, mais ou menos. Mas você sabe que quanto mais 40, velha 45. A mulher aqui, é mais fácil pra ela casar. E ela falava, Rê, eu vou casar com americano, eu vou casar com americano. Ela não falava um A de inglês. Eu vou casar com americano. E aparecia homem pra ela, podia ser na igreja, porque era da mesma igreja, aparecia, ela não, tem que ser americano. Eu só caso se for com americano. Tá certo. Menina, hoje ela tá casada. Ela demorou uns 7, 8 anos, tá? Pra conseguir casar. Mas ela achou o americano, ela casou com o americano, hoje ela tá casada, acho que já trouxe a filha do Brasil, tá feliz da vida, casada. Ama o americano, ele ama ela, tá super feliz. Mas ela é o que ela falou, eu vim pra cá pra ficar. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar legal. Eu vou casar com um brasileiro pra quê? Pra quê? É um band-aid. É um band-aid. É um band-aid, porque aquele casamento vai se desfazer. Porque o casamento ele é uma sinergia de interesses. O casamento é o contrato mais importante que você vai entrar na sua vida. Aquela pessoa vai criar os seus filhos, aquela pessoa vai ter acesso ao seu dinheiro. O que você vai fazer com o seu marido quando ele não estiver trabalhando? Você vai falar, então, você vai sair, você vai pagar o aluguel do quarto? Como é que vai ser? Vocês têm um acordo, então tem que haver. Não é ser interesseiro. Se você gosta de ler, você vai casar com uma pessoa que não gosta de ler? O problema é que a gente romantiza demais. Eu acho que o amor, ele cresce quando você tem um ambiente propício a isso, né? Vocês conexão, gente. Amor é conexão. Você tem que se conectar com a pessoa de alguma maneira. De várias formas. Exatamente. E pro pessoal que tem o DACA, estão renovando? DACA está sendo renovado. Jovens que pegaram o DACA com 18 anos ou menos podem pegar Green Card por trabalho. Estão marcando touca se não estão fazendo isso. Olha que informação importante. Então, jovens que pegaram Green Card pelo DACA. Não, que pegaram autorização de trabalho pelo DACA. Com menos de 18 anos. Com 18 anos ou menos. Eles podem fazer um Green Card por trabalho. E muitos não sabem. Sabe por quê? Eu não sabia. Mas sabe por que eles não sabem? Tem muitas pessoas que têm DACA. Mas é porque o jovem de DACA, ele fala inglês, então ele se acha americano. Deixa eu te dizer que se achar não é ser. Isso é verdade. Aí ele a mentalidade eles... eu tô ao certo. Porque eu cheguei aqui com 12 anos, você ninguém vai me mandar embora. Você assimila como se você... esse é seu país e acabou. Realmente, é incrível. Eu ouvi uma vez a pessoa falar assim, eu já tô aqui há 15 anos Acomoda, né? eu me identifico com os Estados Unidos. Eu falei, eu também me identifico com o Principado de Mônaco, mas não rola eu ficar lá. Não é assim, a lei é a lei. Então as pessoas precisam... Eu acho que o jovem do DACA, eles precisam entender que a responsabilidade migratória deles não é dos pais. Porque eles falam assim, o meu pai me trouxe pra cá e tem que resolver. Como? Você já é um adulto, se vira. Você tem a responsabilidade de se manter aqui. Então pode conseguir. Então seu empregador vai ter que assinar. Vai ter que fazer um processo de Labor Certification e aí... Eu fiz esse processo. Não é um processo, é um processo intenso, mas tranquilo. Gente, mas se não fosse intenso... É igual quando a pessoa fala assim, eu tô comprando uma casa, mas me dá muito trabalho, estão me pedindo...
Você quer a casa? Exatamente, super tranquilo. para. Valeu super a pena. Para de reclamar e faz. Exatamente, é só a isso documentação. E vem cá, e o IB5? O IB5 passou por algumas mudanças, valor de Vamos investimento. falar o que é o IB5 Antigamente primeiro, era né? $500 mil, Exato, né? é um programa de investimento para receber um green card. Então vamos supor que a pessoa, sei lá, ela ganhou na loteria, ela não tem nenhum talento, ela não conseguiu arrumar um gringo. Mas ela ganhou na loteria. Ela tem que comprovar a origem do dinheiro. Ela não sofreu perseguição, então ela vai tentar o EB5, que é você faz um investimento que não pode ser um investimento puramente imobiliário, porque ele tem que gerar empregos. E agora a mudança vai favorecer muito mais os processos aonde é um investidor num projeto, porque o governo quer uma quantificação muito mais direta dos empregos, né? Você tem que gerar 10 ou mais empregos. E antigamente você tinha que esperar o seu processo fora. Agora você pode fazer o investimento, você tem que fazer o investimento, mas você pode esperar o seu processo dentro dos Estados Unidos. Então eu imagino que vai haver uma mudança muito grande e com eu não sei quanto tempo vocês não vão ao Brasil, mas eu estive no Brasil em janeiro para publicar o livro e eu fiquei impressionada em como a economia do Brasil tá decadente. Estou falando de Brasil porque é a comunidade que a gente serve, né? No geral, pelo menos eu vivo de brasileiro hoje, com muito orgulho. Mas a mendicância em São Paulo aumentou 50%. Não, tá surreal. Então, eu acho que vai haver um êxodo ainda muito maior de brasileiros vindo para cá. E aquele muito rico já saiu do Brasil. Ele já realocou a sua renda. Então você tem que investir $500 mil. Hoje em Antes dia, era 500, 800, né? Agora é 800 ou 900? Entre 800 e 900. Acho que é isso E mesmo. 1 milhão e 200. 800 e 1 milhão e 200. De cara. De cara. Isso aqui não é pra tem pobre. que A ser brincadeira é business. pra black card. É ali, pá. Uau. Mas pensa, se você Vale a tiver pena. 3 Não, vale a filhos, pena. se você tiver 3 filhos, se você quer que façam faculdade aqui, esses 3 filhos vão ter acesso a in-state tuition, que é uma mensalidade ou anualidade mais barata. Menor. Se você investe em imóveis, você vai ter acesso, porque você tem um green card, a financiamentos a menor custo, a capital mais Exatamente. barato. Então, o investimento se paga de outras formas. Se paga, porque Com lá no certeza. Brasil tem que ser escola privada, desde da primeira série adiante. E as escolas lá é um horror de caro. Se você tem 3 filhos, Não. se paga 1000 vezes aqui, sem dúvida nenhuma. E, Rei, tem alguma novidade, alguma coisa aí no forno, alguma coisa rolando aí com o governo? O que você acha que vai acontecer em relação à lei migratória mesmo? Quais as chances de uma anistia? Muito pequenas. Não existe, né? Eu acho muito pequenas. Eu acho que a economia, as situações que o governo está encontrando, a divisão política que existe hoje no Congresso, no Senado, é tão grande. E o governo anterior, sem querer fazer apologia para um lado ou para outro, mas o governo anterior tem um termo em inglês chamado demonize, né? Que demonizou mesmo o que é ser imigrante. Porque quando a gente chegou aqui, quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, você era visto como imigrante, você vinha para trabalhar. As pessoas, os americanos falavam, nossa, Andréia é imigrante trabalhadora, né? Hoje em dia, assim, a imigrante está vindo para tirar dinheiro do governo. Mas que dinheiro? A gente não tem acesso a nada. A gente trabalha igual uns catiços aqui para pagar aluguel, Tenho essa noção de que o imigrante é um criminoso e ele de fato viola leis imigratórias, mas a pessoa que vem para cá é um ato de desespero, literalmente. Então, eu acho que hoje virou moda julgar ou culpar o imigrante porque o americano se acomodou. Essa geração de americanos hoje, ela não passou pelas dificuldades dos antepassados deles, né? Você vê que hoje o americano cada vez menos compra imóveis. Quem compra imóvel é o imigrante. É o imigrante. É o imigrante. Aí a gente vem com essa balela assim, porque o novo lifestyle é alugar. Isso daí é balela. Não é que a lifestyle é alugar. É porque agora o jovem quer viver um estilo de vida que ele não tenha que economizar, que ele vai tomar um Starbucks de $8 todos os dias. E isso não é a vida real. Isso daí é uma vida artificial. Então, o imigrante vem pra cá com a mentalidade de que vou trabalhar 2 empregos, comprar uma casa, começar e financiar e crescer. E eu acho que isso daí criou junto com a situação política, criou um antagonismo. Mas os Estados Unidos não depende de nós individualmente, mas os Estados Unidos depende de pessoas que têm coragem de trabalhar para carregar esse país nas costas. E a gente, como imigrante, faz isso. E para essas pessoas, você falou, a pessoa vem aqui porque ela está desesperada. E o pessoal que vem pelo México consegue se legalizar? Muito difícil.
É muito difícil Que tá legalizar. tendo muito problema, né, com o pessoal que tá cruzando a Eu fronteira ontem agora. atendi uma pessoa, eu participei de um programa na nossa rádio na segunda-feira, e aí ontem eu atendi uma pessoa que ela me ouviu na rádio, e ela foi conversar comigo e ela chorou. Ela falou, eu ouvi você na rádio e você foi a primeira pessoa a falar de fato o que a gente sente quando chega na fronteira. Porque no Brasil é vendido um sonho. Não, você vai chegar lá, você vai se entregar, eles vão te dar autorização de trabalho, os Estados Unidos está precisando de você. E ela falou, Renata, quando eu cheguei lá, que eu passei para aquele centro de processamento e a gente é colocado numa cela e passa por toda aquela situação, ela falou, eu chorei de desespero, porque eu falei, no que eu fui me meter? Então, como eu disse, todo mundo só vê o lado bom. O imigrante que está aqui, hoje em dia no YouTube tem um monte de imigrante que está no BMW, que tá e a pessoa que está no Brasil, cara, ela tá desesperada, ela tá procurando uma maneira de fazer os sonhos dela valerem a pena. Mas a parte feia não é mostrada, né? E eu acho que a gente precisa falar mais da realidade. A pessoa que vem pelo México, ela tem que vir com algo muito claro. Ou ela vem sabendo que ela vai ficar ilegal em um momento, que ela, né? Porque eu vejo o pessoal que tá chegando agora assim, eu não posso ficar ilegal. Ilegal você já tá. Ilegal você já tá. Você tem que fazer paz com essa decisão do que você fez. Mais uma vez, não é para julgar, porque ganhar um processo de asilo é muito difícil. Você talvez possa se casar. Vou ter filho nos Estados Unidos. Filho não legaliza pai e mãe que entrou pelo México. Não legaliza. Eles não vão me deportar. Eles não vão me deportar se eu tiver filho americano. Gente, eles deportam você até se você for pai e mãe do Papa. Não funciona assim. Mas eu pago imposto. Pagar imposto é uma obrigação, não é um privilégio. Então, eu acho que é preciso ter uma análise muito realista e falar o quê? Eu decidi vir pelo México porque eu quero ficar lá juntando dinheiro por 5 anos. Então, você tem que viver de acordo com isso. Porque aquela ideia de que, não posso me privar. Porque o imigrante que chegou há 20 anos atrás, ele tinha 2 empregos, ele entregava jornal, trabalhava no Dunkin' Donuts, limpava a casa, ele morava num quarto, ele dirigia um geometro, mas ele tinha lá o dinheiro dele guardado. Hoje em dia não, o lifestyle, né, eu tenho que tirar férias. E o custo de vida aqui pra gente, é claro, não é o do Brasil, mas está mudando. A realidade do mundo está mudando. Então, é aquilo. Vai ser difícil ficar no Brasil, vai ser difícil entrar pelo México, vai ser difícil trabalhar muito, você vai ter que escolher qual é o seu difícil. Mas não legaliza. Não é que não legaliza, é que é muito difícil se legalizar. Muito difícil. A Renata é muito realista, cara, e por isso que eu adoro ela. Tipo assim, não, mas eu acho isso super importante, porque não muitas das vezes eles acabam pagando advogado pra tentar legalizar e não dá certo. Daí, eu rejeito muito caso de asilo, porque a pessoa vem falar comigo, e isso já aconteceu comigo. A pessoa sentou comigo, eu falei, olha, seu caso eu não vou ganhar. Não tem como ganhar. Mas a gente vai apresentar, né, claro, desde que não seja uma fraude, pra te comprar tempo. Aí a pessoa falou, não, eu quero fazer sim, dessa forma, porque eu só preciso de tempo. E aí chegou no último dia, no dia da audiência, ele falou pro juiz, a minha advogada não me explicou nada e eu quero apresentar o meu caso e eu não posso ir embora. Nossa, eu quase matei a pessoa. Porque o que ele não entende é que pra ele tava se beneficiando. Ele tava colocando a minha licença em risco. Ele não tem essa... Ele não tá preocupado com a minha licença. Então, sabe uma coisa? Eu não posso me arriscar pelo outro. E às vezes o cliente fala, não, mas eu quero você. Eu falo, eu entendo, mas eu já sei que eu não vou ganhar o seu caso. E não é porque eu não tenho competência. Competência eu tenho muita. Mas é porque eu sei que a lei não tá do meu lado. Então você procura um outro advogado, porque daqui a 2 anos você vai virar pra mim e falar, eu não posso ir embora, porque você já se habituou a morar aqui, seus filhos estão na escola, e isso vai se tornar um problema pra mim. Então, eu respeito, até bem porque eu sou imigrante, igual a todo mundo que tá aqui. Sim. O pessoal fica, porque hoje você é americana. Gente, mas... Vocês pensam que as pessoas não fazem ainda comentário do meu sotaque? Eu acho engraçado quando o cliente brasileiro chega pra mim e fala assim, eu queria que você falasse com o meu marido, mas você fala inglês? Dá vontade de falar, não, eu falo braille. Como que eu fiz faculdade aqui? É óbvio que eu falo inglês. Aí um dia eu falei, não, eu falo inglês sim. Não é porque meu marido é americano. Eu falo, mas americano também sou. Ela fala, não, mas ele é americano mesmo. Eu falo, eu também, com passaporte e tudo. Aí a pessoa fala, mas americano nascido aqui. Eu falo, isso aí realmente eu não sou. Mas qual é a diferença? É a discriminação, né? O americano conhece menos da sua realidade do que eu e do que você. Porque a gente sabe onde está o dinheiro do cliente, porque vocês já viveram essa realidade. Eu sei qual é a dificuldade do cliente. Às vezes o cliente senta na minha frente e fala assim, não, eu entrei pelo México e eu não quero fazer perdão. Então, pode acabar. Desculpa, aí ele casa com o americano, né?
Aí eu falo, a cliente conta uma parte, eu viro pra ela e falo assim, porque percebi em alguma coisa, seu marido faz piada do seu sotaque, fica ridicularizando você por causa da maneira como você fala inglês. Como é que você sabe? Porque eu já vivi o outro lado, né? É aquela cliente é uma vítima de violência doméstica, desconhece os direitos dela, conhece a possibilidade de se legalizar, ela fala, eu fui em 300 advogados, ninguém me perguntou isso. Você é ótima. Não é que eu fui ótima, que eu vivi a faculdade da vida. Não existe nada, é o que eu falo. É a vida. Experiência não tem preço. E às vezes eu falo assim, olha, eu já referi advogados, até mesmo você, como contadores que eu conheço lá na Flórida, que são maravilhosos, mas, cara, são super busy. Você não vai ligar pra ele, ele vai atender sua ligação. Mas, gente, se eu ligar pra você e você me atender na hora, você é financiadora de casa, eu falo, você não tem cliente, eu não quero você. Mas é o que eu falo pras pessoas, eu falo assim, olha, aí a pessoa fala assim, mas eu quero alguém que me atenda. Eu falo, ok, então você tá. quer um terapeuta, você quer uma um pessoa, se você quer uma pessoa que tá disponível pra você o tempo todo, eu garanto pra você, ou ela não tem experiência suficiente, ela não tem cliente suficiente, alguma coisa não tá... Imagina, Andréia. Porque quem é bom, quem tá no mercado há muito tempo, tem igual experiência. Cabeleireiro. Vai num cabeleireiro bom, tem horário? Não tem. Não tem. Tá sempre Você ocupado. tem que se planejar. Eu acho assim, pro meu escritório, eu me demiti de certas funções dentro do meu escritório. Então, eu tenho um gerente, a gente tem um Director of Client Experience, é um diretor de experiência do cliente. A gente tem uma gerente de operação, eu tenho, sei lá, 300 milhões de pessoas trabalhando lá no escritório, cada um fazendo algo muito bem. E eu sou o cirurgião, ou a cirurgiã, que vem com o bisturi. Eu sou igual o Romário. O Romário não treinava... Romário chegava, mas ele fazia a diferença. Você podia contar com ele para botar a bola no gol. Então, eu falo que eu sou Romário, não é porque eu me acho melhor ou pior, é porque eu estava me acabando a nível de tempo, porque tempo é um recurso finito, né? Não é infinito. E eu não conseguia atender um número de pessoas que eu sabia que eu podia atender. Então, por exemplo, hoje, a gente está gravando isso aqui 30 de março de 2022, meu escritório tem 243 casos de violência doméstica pendentes. É muita coisa. Porque demora 2 anos. A gente, semana passada, ganhou 8 casos de violência doméstica. Então, você acha que quando eu pego um caso, já não conheço um caso de violência doméstica de cabo a rabo? Um caso de EB2 de cabo a rabo? A pessoa começa a me falar, eu já falo, vamos fazer o seguinte, eu quero ganhar o seu caso. Senta aí, vamos conversar a respeito de como a gente vai desenvolver uma estratégia para ganhar o seu caso. Porque a pessoa não está vindo me procurar para ser amiga dela, para ser a terapeuta dela. Essa não é a função que muda a vida dela. Eu mudo a vida dela quando eu ganho o caso. Você muda a vida do seu cliente, você muda a vida do seu cliente quando você financia a casa. Pega a chave. Quando é no clear to close. No clear to close. Então, eu acho que a gente analisa o profissional por métricas que não fazem a diferença. Não é que você vai contratar qualquer idiota aí do mundo, grosseiro, não é isso. Mas é que todo mundo tem uma função e a pessoa fica ansiosa. Eu já fiz financiamento de casa e eu vou dizer, eu respeito vocês demais, porque vai chegando dia 25, todo mundo tem que mudar, tá tudo já no caminhão. Aí você fala, não entrega a casa, espera, só no clear to close. Não, mas clear to close, Deus gente, me mostrou. é liberado para fechar. Deus me mostrou, eu vi. Aí você fala, não, mas não é assim, enquanto o dinheiro não bate na conta e você não pega a chave. Ai, meu marido tá no hotel, meu filho tá no hotel. É porque tudo não bem, ouve. mas eu falei pra você não fazer. Né? É isso mesmo. Agora, uma dúvida aqui. Pro pessoal que vem do México, cai, quais são os riscos e como funciona? Cai, é engraçado, né? Brasileiro dá apelido pra tudo. Né? Cai é por causa do Neymar, que vivia caindo, né? Eles falam que você cai na fronteira do México. Na fronteira, preso. Mas é que você chegar por lei, quem tá pedindo proteção por asilo, que se apresente em qualquer fronteira de terra, de ar ou marítima dos Estados Unidos, pode pedir proteção de asilo, não é ganhar asilo. E aí o governo vai determinar se ele tem um medo que tem credibilidade, o que a gente chama de credible fear, e ela vai ganhar ou não o direito de permanecer nos Estados Unidos enquanto tramita o caso. Mas é discricionário, se chegar lá e se entregar, não é garantia de que você vai permanecer nos Estados Unidos. A maioria fica, né? Ou não? Não. O problema é que tá entrando muita gente. Mas a gente só ouve de quem entra, a gente não ouve de quem... Não é mandado embora. É mandado embora, porque esse cara não vai lá na internet e fala, aí, partiu deportação. A gente tem contato com ele. Mas você tem que lembrar o seguinte, você está passando por um processo onde você pode ser detido. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ele entrou
o marido dele tá detido há 170 dias. E tá esperando uma audiência. Então o pessoal fala, mas meu amigo foi solto em 2 dias. Por que ele foi solto em 2 dias e eu em 6 meses? Simples, não tinha mais espaço na cadeia quando você foi detido. Eu gostaria de ter... mas se eu contratar advogado vai fazer diferença? Talvez. Se você não tem um caso de asilo que tem credibilidade, vai ser sorte. É igual visto. A gente não tem gente que a gente Loteria conhece de visto, né? e que vai lá e conta uma balela, não mostra papel nenhum, o visto de turista é aprovado e o outro não é aprovado. Então, a entrada no Caicai é perigosa. Tem várias pessoas que estão se arriscando com uma prática muito perigosa e ilegal, que é de pegar uma criança que não é filho deles e falar que é filho deles na fronteira para poder entrar. Isso é considerado tráfico humano. E a quem pessoa dá que faz um filho isso, para fazer tem isso? vários. Sou eu dou meu filho para uma pessoa. Então, por exemplo, o pai e a mãe já estão aqui, a criança está no Brasil, aí Thalita vai entrar pela fronteira e aí traz a criança que, né, e fala que a criança, porque aí eles acham que é mais fácil entrar com a criança dessa forma. Mas Thalita cometeu tráfico humano e nunca mais vai poder se legalizar. Nunca mais. E a pessoa fala assim, mas eu não tenho perspectiva de me legalizar, a vida muda. Não faça isso, porque a gente tem recebido lá no escritório pessoas que estão entrando em contato com a gente depois casado com um americano, né? E aí fizeram isso no desespero de entrar e aí falaram assim, não, eles não lembram. E agora estão no Brasil e não conseguem mais voltar. Uau! Nem casar com americano resolve. Isso é informação importantíssima. Porque realmente a vida muda, você falou aí a vida muda. certa. Exatamente. Então, é uma questão de você se planejar e de evitar. Se você tá vindo e você decidiu que você vai vir pelo Caicai, evita de fazer mais coisas que vão complicar. Você, quando frauda um passaporte, isso é um crime federal. Se você frauda um passaporte brasileiro, você pode ser preso pela Polícia Federal brasileira, porque isso daí você tá fraudando, tá violando a soberania brasileira. A pessoa fala, ninguém é preso no Brasil. Já vi gente ser presa por passaporte falso. E aí? Então, é algo a se pensar. Uau! Dúvida. É muita informação, né? Muito bom. Foi ótimo ter você aqui. Muito obrigada. Já vamos acabar? Já deu o nosso tempo? Eu acho que se deixar, a gente fica aqui 3 horas, mas ela é busy, né? Como é que a gente mantém ela aqui 3 horas? Uma próxima vez, agora lá na Flórida. Lá na Flórida, eu acho. Ou na sua casa na Geórgia, né? Ou na minha casa na Geórgia. E um vinho. Jewel of the Woods. Pra você, todos os vinhos e eu fico lá tomando o meu bourbon. E eu vou de água. Você vai de água. A gente bebe por você. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você sabe que o bom de beber bourbon é que eu tenho um flask, né? Que é uma garrafinha, a garrafinha de pinguço, né? E quando eu viajo, eu tava na Suíça, eu falei, gente, não adianta, você tira o pobre da pobreza, mas a pobreza segue com ele, né? Aí Ele levou sua garrafinha. óbvio, imagina, tudo caro lá, eu com a minha garrafinha dentro do casaco. Ela é ótima. A pessoa tem que ter, né? Tem que ser recursiva. Você quer um advogado assim, recursivo, você tira nos 30. Isso aqui é advogado. O resto é conversa. O resto é balela. Você tem que comprar a pulseirinha. Já viu a pulseirinha de você botar o vinho dentro? Não. Que é um Não. bracelete? Vou te mandar, Thalita. Não, você tá brincando. Você Tá vai por pulseirinha, fora. você bebe a daqui. pulseirinha, você fala assim, tô cansada. Eu tô precisando. A doutora Renata também é conhecimento. Precisamos de ter você de volta aqui pra falar de viagens. Ó, a É gente muito- aprendeu é aqui, muito antes do papo. podcast, gente, a gente muito teve uma papo. conversa de 1 hora, mais ou menos, sobre relacionamento. Ai, meu Deus. Então, com a Renata, você aprende sobre relacionamento, sobre... Fala que eu te sobre, escuto. E a unha dela, coitada, sobre pobre da unha, bebê. pelo jeito, Olha. não vai ficar pronta. Porque Não, vai ficar segurando pronta ela sim, aqui. porque eu tô indo pro Texas e eu não posso continuar com essas unhas aqui de... Meu Deus do céu. Unha de trabalhadora, viu? Unha de trabalhador. De quem tá tem de prioridades. parabéns. Tá de parabéns. Foi maravilhoso aqui as informações. Tem muita coisa, eu acho, que as pessoas que eu aprendi. Eu aprendi que muito nossos também. ouvintes vão aprender. E a melhor parte aqui de tudo não foi só as suas dicas imigratórias, mas acho a sua história. Fiquei impressionada com a sua história hoje, tá? Eu sou sua fã, de né? motivação, de superação. Muito legal mesmo. Agora eu E- tenho que ir lá ganhar dinheiro pra comprar uma casa financiada com cada uma de vocês, né? Com certeza. tem que A ser. princesa e a rainha. Ela é princesa, porque ela não é porque ela é mais nova, tá? Não, Eu sou mais nova. Eu vou invocar sou o meu direito de silêncio em momentos de alta incriminação. Amei.
Obrigada de coração. Obrigada a vocês, gente. Sua história lembra aos nossos ouvintes que você Pode.